Muitos conhecem a Deus, mas poucos têm intimidade verdadeira com Ele. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tenha intimidade com Cristo. Cântares capítulo 2, versículo 8. A voz do meu amado, eis que aí vem. A sulamita, ela reconhecia a voz do seu amado. E você reconhece a voz de Deus? Você reconhece a voz de Cristo? Ela não precisava vê-lo primeiro. Talvez você queira ver Deus. Você está querendo ver o que Deus vai fazer para ver se é Ele mesmo. Mas não precisa ver Deus. Você só precisa reconhecer a voz, porque a voz dele é suficiente. A voz dele cura, restaura, liberta, transforma, te traz para um novo recomeço. Ela, a sulamita, o conhecia pela sua voz. Quanto mais íntimos nos tornamos de Deus, mais discernimos a sua direção. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, talvez você não está conseguindo reconhecer a voz de Cristo. Você não está conseguindo reconhecer a voz do seu amado, porque você está longe, você está distante. E quem é que nos distancia de Cristo? O pecado. O nosso pecado é que nos leva para longe de Cristo. Talvez você esteja nessa condição, nesse estado. Você está longe e não está conseguindo ouvir a voz dele. Ele está falando e você não está conseguindo ouvir. Cântares capítulo 2, versículo 10. O amado a chama. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Cristo está fazendo um convite para a sua noiva, para o seu povo, para a sua igreja. Deus nunca nos chama para permanecer onde estamos. Ele sempre nos chama para um novo nível de maturidade. Cristo está te convidando para uma nova fase, um novo tempo, um tempo de maturidade, de amadurecimento. Não existe nada tão bom, tão extraordinário que você tenha vivido que você não pode viver algo melhor. Não existe. Deus sempre tem algo novo. Ele sempre tem uma nova fase. O ano não fica apenas uma estação, não permanece apenas uma estação o ano inteiro. São várias estações. Então Deus está te convidando para um novo tempo, uma nova história, um novo recomeço. E é o chamado do reino de Deus. Cristo está te chamando. Olha o chamado do reino de Deus. Levanta-se da acomodação. Talvez você está acomodada. E Ele está te chamando. Sair do medo. Saia do medo. Saia da mediocridade. Romper limites. Você precisa romper limites. Talvez você está estagnada. Você precisa romper limites. Você precisa crescer espiritualmente. E Ele está te convidando. O noivo está te convidando. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Ele é o seu amado. E Ele está te convidando para crescer espiritualmente, para romper limites, para viver o extraordinário. Cântares capítulo 3, versículo 1. Busquei-o e não o achei. A sulamita, ela experimenta o silêncio. Talvez tenha um momento na sua vida que você não tenha ouvido a voz de Deus. Parece que Deus está em silêncio. Você talvez tenha experimentado esse momento, essa fase de silêncio de Deus na sua vida. Ela experimenta a distância, ela experimenta a espera. Será que você tem tido paciência para esperar Deus falar com você? Para esperar o agir, o mover de Deus na sua vida? Existem momentos em que Deus parece estar em silêncio,
Mas o silêncio de Deus não significa abandono. Se Deus não está falando com você, se você não está conseguindo ouvir a voz dele, não significa que ele esteja te abandonando, que ele te abandonou, porque ele não nos abandona. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. O silêncio desenvolve fé. Talvez o que Deus está querendo te ensinar é que você desenvolva a sua fé. Você aprenda a ter fé, a confiar, a descansar. Porque no momento certo, Ele irá te responder. Ele irá falar com você. E a Sulamita, ela perseverou nessa busca. Cântaros capítulo 3, versículo 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Ela não desistiu. Talvez você já desistiu, já está querendo parar no meio do caminho, já está querendo chutar o balde, mas não chutou o balde ainda porque nem força para chutar o balde você tem. Você não está conseguindo chutar o balde porque não tem força para chutar. Talvez você está querendo desistir, mas não desista. Não desista. Os verdadeiros adoradores não servem apenas quando sentem a presença de Deus. Eles continuam buscando, mesmo quando não sentem nada. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Continue clamando, continue conversando, continue orando, continue dizendo para Deus tudo aquilo que está dentro do seu coração, porque os ouvidos dele não estão tampados para te ouvir, os ouvidos dele estão abertos para ouvir a sua oração. Então, no início, Cântaros capítulo 1, versículo 5, ela dizia, a Sulamita dizia, morena sou, mas ao longo da caminhada ela passa a enxergar-se pelos olhos do amado. Cântaros capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. A Sulamita, ela era queimada pelo sol. O sol escureceu a pele dela. A maturidade espiritual acontece quando deixamos de nos definir pelas feridas e passamos a nos ver pela perspectiva de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o rei Salomão, ele se apaixona pela Sulamita, que essa mulher simples, ela não era rainha. A Sulamita, ela era uma mulher pobre e ela se apaixona, e ele se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. E eles desenvolvem essa história de amor. Só que aqui nós também vemos a história de amor de Cristo pela humanidade. Que Deus, ele escolhe os improváveis. Talvez hoje você está aqui e você seja uma pessoa improvável para as pessoas, para o mundo, para a sociedade. Mas para Deus, Ele te vê como imagem e semelhança dele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Cântaros capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. O jardim fala de santidade, fala de exclusividade. O jardim fala de separação para Deus. O coração da Sulamita não está dividido. Sua adoração está dividida? Ela pertencia inteiramente ao amado. Você pertence inteiramente a Deus ou seu amor está dividido entre Deus e a idolatria, entre Deus e as coisas desse mundo, as coisas passageiras, as coisas que são fúteis? Seu amor com Deus está dividido ou você é inteiramente de Cristo?